Hoje eu quero que você respire fundo e pense comigo em algo simples, mas poderoso. Você tem a mente de Cristo? Em Filipenses 2:3-9, o apóstolo Paulo revela um dos retratos mais profundos de quem é Jesus e de como ele nos convida a viver. A palavra diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Essas palavras são um convite, um chamado à transformação, à verdadeira entrega. Jesus, o Filho eterno de Deus, que tinha toda a glória, poder e majestade, escolheu descer, escolheu deixar o trono e vestir-se de humanidade. Ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio para ser exaltado, mas para se humilhar. Enquanto o mundo ensina a buscar status, reconhecimento e poder, Cristo nos ensina o oposto: que a grandeza está em se ajoelhar para servir, que a força está em perdoar, e que o verdadeiro poder está em amar sem esperar nada em troca. Ele lavou os pés dos discípulos, inclusive daqueles que iriam traí-lo. Ele trocou a coroa de ouro por uma coroa de espinhos. Ele trocou o trono celestial pela cruz. E fez isso por amor, por mim e por você. E Paulo nos diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso não é apenas um conselho bonito, é um convite para uma vida completamente diferente. Uma vida de humildade, onde deixamos o orgulho e o ego de lado. Uma vida de serviço, onde aprendemos a colocar os outros antes de nós. E uma vida de obediência, mesmo quando dói, mesmo quando o caminho parece difícil. Obedecer a Deus às vezes custa caro. Custou tudo para Jesus. No jardim do Getsêmani, em lágrimas, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E foi ali, naquela rendição silenciosa, que a salvação começou. Obediência verdadeira é aquela que permanece mesmo quando não entendemos o porquê. Mesmo quando seguir a vontade de Deus significa abrir mão dos nossos próprios planos. E é nesse ponto que o Espírito Santo quer trabalhar em nós, nos ensinar a confiar, a servir e a nos humilhar diante de Deus, porque a exaltação vem depois da entrega. A palavra diz: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Exaltação vem depois da cruz. Glória vem depois da obediência. Vitória vem depois da entrega. Essa é a lógica do reino. Se você quer ser grande, sirva. Se quer vencer, perdoe. Se quer ser exaltado, ajoelhe-se diante do Pai. Talvez hoje você esteja enfrentando momentos de provação. Talvez esteja sendo chamado a obedecer mesmo sem entender, a servir mesmo sem reconhecimento, a perdoar quem te feriu, ou a continuar confiando quando tudo parece parado. Mas lembre-se, Jesus também passou por isso. E ele venceu, não com força humana, mas com submissão ao Pai. E esse mesmo Espírito que estava em Cristo está em você. Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de duplo ânimo. Que hoje o seu coração volte para Deus inteiramente. Que toda divisão interior, toda distração e toda frieza espiritual sejam arrancadas. Peça ao Senhor para restaurar em você um espírito voluntário, uma fé viva e uma humildade verdadeira. Jesus não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser seguido. E seguir Jesus é decidir viver como ele viveu, servindo, amando, perdoando e obedecendo. O mundo precisa ver Cristo em nós, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, no modo como tratamos as pessoas. Que cada gesto seu seja um reflexo da mente de Cristo. E se hoje você sente que tem se afastado, que tem lutado sozinho, lembre-se: Deus nunca deixou de estar perto. Ele está aí, onde você está agora, pronto para restaurar, perdoar e renovar. Feche os olhos por um instante e diga do fundo da alma: Senhor, renova em mim a mente de Cristo. Arranca o orgulho, o ego e o medo. Ensina-me a servir como tu serviste, a obedecer como tu obedeceste e a amar como tu amaste. Amém. E que essa palavra toque o seu coração como uma semente de transformação. Que ela te leve a viver com propósito, com leveza e com o mesmo coração que havia em Cristo Jesus. Porque no final é isso que realmente importa: refletir o amor do nosso Salvador em cada passo, em cada escolha e em cada ato de fé.
Que o Senhor te abençoe e te guie. Que Ele renove em você a mente, o coração e o propósito de Cristo. Hoje e todos os dias. Amém. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de paz hoje.